Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, a gente traz aqui assuntos de interesse para a população. Afinal de contas, somos um canal comunitário e essa parceria com o programa Alto Astral vem de encontro, é claro, aos anseios da população. Mais uma vez, eu e o Josevaldo Reis Brito, que é o idealizador do projeto Alto Astral, que inclui agora também o programa aqui no canal 14, está aqui para apresentar o nosso convidado de hoje, que vai trazer um tema muito interessante, de coisas e ações que acontecem no dia a dia e que podem te levar à salvação de sua vida ou então a problemas mais sérios. Josevaldo, por favor, faça a gentileza de apresentar nosso convidado. Amigos do 14, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês e hoje trazendo um tema extremamente interessante para todos nós, para as nossas vidas. A urgência e emergência na área de saúde, que é extremamente importante para todos nós. E nós convidamos nada mais, nada menos do que o Dr. Paulo César. Dr. Paulo César, que é emergencista, tem uma larga experiência, faz parte da Associação Brasileira de Emergencistas e conosco aqui hoje vai tirar dúvidas do dia a dia, situações que a gente passa em casa, no trabalho, no trânsito e que às vezes pode salvar vidas. PC, seja bem-vindo ao Alto Astral no 14. Olá a todos, um prazer enorme estar aqui hoje. Vamos aqui discutir temas relevantes aí que possa orientar a população acerca das medidas a serem tomadas em qualquer eventualidade do dia a dia aí, nesse tema tão importante que é a urgência e emergência. Pois é, eventualidades do dia a dia. Estou em casa, doutor Paulo César. Agora é o doutor Paulo César. Vocês notaram o PC, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia, claro. A gente, às vezes, deixa a amizade passar na frente. Mas estou em casa, senti uma dor no peito. O que fazer? Esse tema da dor no peito é um tema que realmente merece bastante atenção. Hoje, Joseval, a dor no peito ela tem uma série de causas. Desde causas pouco perigosas a causas extremamente perigosas. Então a gente precisa deixar todos atentos e alertas a algumas características que devem chamar a atenção aí naquele momento, que vão fazer com que nós em casa transportemos o nosso familiar da maneira mais rápida possível à unidade hospitalar. Como eu bem havia falado, hoje a gente tem, entre as causas de dor no peito, aquilo que a gente chama de síndrome coronariana aguda, né? Esse nome bonito que, na verdade, na maioria das vezes representa, ou pode representar aquilo que a gente chama do infarto agudo do miocárdio. É aí que mora o perigo. Além de causas como infarto agudo do miocárdio, nós temos outras causas que podem não causar tanto apelo. Então, aquela dor no peito, às vezes, que se inicia num paciente muito jovem, que não tem aquela característica que a gente chama, que é uma característica opressiva, ou uma dor pouco representativa, que não nos preocupa, essa dor a gente fica mais tranquilo. A diferença é aquela dor no peito naquele paciente, ou naquela pessoa que já tem ali mais de 35, 40 anos, que tem doenças, comorbidades que a gente chama, são comorbidades que chamam a atenção, aquele paciente que fuma muito, aquele paciente que tem pressão alta, que tem diabetes. Essa dor no peito, nesse contexto, ainda mais se aquela dor no peito for como se fosse um aperto, né? Às vezes um aperto aqui no centro do peito, às vezes aperto no peito que vem para aqui, para a mandíbula, para o pescoço, ou um aperto no peito que vem para as costas. Essa dor no peito em aperto, essa dor chama muita atenção nesse paciente que já tem essas doenças, que tem lá os seus 40 anos, que fuma muito. Todos esses são fatores de risco para que aquele vaso ali dentro do coração acumule placas de gordura. E essas placas de gordura, em determinado momento, podem se romper, fechar esse vaso e parar de fornecer sangue ali para o coração. Esse tipo de dor com essas características, Eval, merecem muita atenção da população. A população deve imediatamente procurar um serviço médico. Diferentemente, como eu havia falado lá no começo, daquele paciente muito jovem, que sente uma dor no peito eventual, que provavelmente apresente menos risco. Como a gente tem causas perigosas e não perigosas, a avaliação médica sempre vai ser necessária. A gente fica mais tranquilo quando o paciente é muito jovem, né, para não ter que, às vezes, gerar uma remoção imediata,
mas aquele paciente que tem ali mais de 35, 40, principalmente 40 anos para frente, que tem esses fatores de risco, a gente precisa deixar a população atenta para que esse paciente seja levado imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Posso fazer um questionamento aqui, inerente até à minha idade, né? Todo mundo fala que essa travessia, o senhor estava falando de pacientes acima dos 40, travessia dos 50 ou 60, ou 40 que seja, é complicada. É de fato complicado mesmo ou é lenda, não tem nada disso? A gente não pode falar que é tão complicado assim para não assustar a população. Ainda bem, então não me assuste, doutor. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir ali dos 35, 40 anos, nós precisamos ter cada vez mais cuidado com a nossa saúde. E o elemento prevenção, ele é chave nesse processo. Então, a partir dos 30, 35, principalmente a partir dos 40, faz-se necessário todos nós termos estilo de vida mais saudável. Estilo de vida mais saudável diz respeito à atividade física regular, à alimentação, ao check-up preventivo, né? Porque, na maioria das vezes, essas duas doenças que nós citamos aqui, por exemplo, que é a pressão alta e a diabetes, são doenças silenciosas. São doenças que invadem o nosso dia a dia e caso a gente não se habitue a fazer check-up, provavelmente nós vamos demorar muito tempo para descobrir. E o efeito estrago dela no organismo já pode estar em andamento. Então, atividade física, a partir dos 40, atividade física regular, no mínimo 3 vezes por semana, com duração de pelo menos, no mínimo mesmo, 30, idealmente 1 hora. Hábitos de vida saudáveis, a gente tem que ali, assim, lembrar de controlar o alimento nosso, tentar diminuir o sal da comida, evitar muita gordura saturada. Então, realmente, ter um estilo de vida, uma alimentação mais saudável e hábitos de vida no que diz aspecto, por exemplo, do cigarro. Se caso você faz uso, tente interromper ou programas para poder interromper. Porque são fatores de risco que a gente chama de fatores de risco modificáveis, ou seja, cabe a nós, enquanto indivíduos, tomar essas decisões de ter uma vida mais saudável, a fim de que tenhamos menos problemas aí aos 50, 60. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito grande no Brasil, temos vários pacientes aí com 80, 90 anos plenamente saudáveis, mas para que a gente colha uma velhice, uma terceira idade aí, uma melhor idade tranquila, nós precisamos plantar essa semente ali ao longo dos 30, 40 anos de idade. Então, eu estou mais tranquilo, tem que cuidar um pouquinho mais da alimentação. Mas eu e o Joséval, aqui a gente pratica atividade física, né? A gente não é muito problema, isso não. É bom. Agora, eu queria voltar na questão tempo, porque no dia a dia a gente ouve, em especial nós estamos no ambiente hospitalar, eu achei que era gases, fui lá e tomei uma aguardente alemã. Não é? Isso é uma coisa que me preocupa, é muito frequente. É um negócio muito frequente. Muito frequente. Então eu queria que você nos colocasse qual que é a importância do atendimento ser rápido, sentir, buscar o médico, buscar a unidade, não ficar deixando para mais tarde, para amanhã e ver se vai passar, e o chazinho aguardente alemão que o compadre e a comadre ensinou. Queria que você falasse um pouquinho disso. Hoje nós vivemos uma situação privilegiada, né? Nós estamos em 2017 e a gente consegue ter o acesso a uma informação de maneira muito precoce. Então, sempre que a gente tem esse evento de dor no peito, como eu falei, a gente tem milhares de causas de dor no peito. As que nos mais preocupam são aqueles 30% que realmente representam ali uma possibilidade desse indivíduo ter algo mais grave, de estar infartando, entre outras doenças, embolia pulmonar, uma dissecção aórtica, que são doenças dos vasos, são doenças mais graves. A questão do tempo ela é fundamental, porque quando o indivíduo está infartando, ainda mais quando aquela placa de gordura que nós comentamos, ela se rompe e tem um fechamento total do vaso, é um evento de risco iminente de morte. Então, nesses eventos de risco iminente de morte, Joséval, o tempo aqui é músculo cardíaco. E ele reflete tanto na possibilidade de sobrevida do doente, quanto na probabilidade de sequela. Então, por exemplo, se eu tenho então essa dor no peito, e demoro às vezes procurar a unidade de saúde, e hoje, como eu havia falado, não se justifica, gente, a gente esperar muito por 2 elementos. Primeiro, que o acesso ao médico ele é mais fácil. Segundo, que nós, no estado de Goiás, nós temos cobertura de 100% do serviço de atendimento móvel às urgências, o SAMU 92, que tem centrais de regulação com médicos disponíveis 24 horas para gerar uma orientação telefônica. Então, caso você esteja numa região um pouco mais distante, o interior aqui próximo à nossa querida região dos Grandes Pirineus, Vale do São Patrício, onde você vai ter dificuldade, às vezes, de procurar uma unidade de saúde, está numa zona rural que pega telefone, mas é longe da cidade, procure, então, o 92, que é gratuito. Hoje a gente sabe que há uma disseminação muito grande de telefone, então procure ali, diz que o 92,
converse com o sistema de regulação, que provavelmente você vai receber uma orientação médica que vai te fazer procurar esse serviço mais ou menos rápido. Mas evite não ter informação nenhuma acerca daquela dor. Porque às vezes você está com a dor, bebe a água ardente ou bebe outro remédio caseiro, sem ter a informação do que aquilo realmente representa, pode perder um tempo que pode, às vezes, gerar até a morte. A gente sabe que esses pacientes infartados, na versão mais grave do infarto, que é o infarto com supra, metade deles tem parada cardíaca nas primeiras 2 horas antes da chegada do hospital. Então, realmente é um evento grave que precisa ser, não pode ser negligenciado, a gente precisa estar muito atento, precisa ser realmente investigado. Mas a orientação médica, seja ela via telefônica, SAMU 192, ou através de unidade pré-hospitalar fixa, uma UPA ou um hospital mesmo, ela é fundamental. Porque eventualmente se o indivíduo consegue chegar ao hospital ainda com a dor no peito e não tem o tratamento a tempo, esse indivíduo depois fica com insuficiência cardíaca. Vai aquela falta de ar para poder fazer esforços pequenos, fica com uma sequela que a gente vai ter dificuldade de deixar o doente com um nível de vida confortável, com uma boa qualidade de vida. Pensei, chegando no hospital, o tempo também extremamente importante. Chegou infartado. Fundamental. Fundamental. Eu posso até voltar um pouquinho atrás. O relógio começa a correr em casa. A verdade é essa, não é isso? Foi uma mudança recente da literatura até. Antigamente a gente trabalhava com eficiência hospitalar. Hoje não, hoje a gente já trabalha com o primeiro contato desse paciente com o médico. Aquele primeiro momento onde alguém ou algum agente de saúde falou, olha, isso aqui pode ser um infarto. Seria o momento zero. Seria o nosso momento zero. Mas ele foi antecipado agora para casa. Pode ser em casa esse momento zero. Como hoje nós temos um contato telefônico prévio, a exemplo do SAMU 192, a gente pode começar a contar o tempo zero a partir daquele primeiro contato telefônico do paciente com o médico. Que a gente tem esse médico disponível. O que nós queremos hoje, acho que a iniciativa do programa é fantástica, parabenizo a todos aqui, é justamente divulgar essa informação. Nós temos hoje, no Sistema Único de Saúde, um médico no estado de Goiás, que é um estado grande, uma cobertura de 100% de um sistema de auxílio gratuito à população. Então a gente precisa fazer uso disso. Então o T0, o tempo zero ali desse sintoma, pode começar naquele primeiro contato. Chegou ao hospital, dor no peito, possibilidade de infarto, eletrocardiograma, e como é que segue isso? Bem rapidamente, só para o nosso assinante entender, porque as pessoas também mistificam muito isso, né? Tem muito... Não, nós estamos falando de eletro, de cateterismo, de angioplastia, que salvam vidas, não é isso? Salvam vidas, salvam muitas vidas. Hoje, para a gente ter uma ideia da repercussão disso, hoje dor torácica, e principalmente síndrome coronariana aguda, na verdade, é a doença que mais mata no mundo. Antigamente a gente tinha aquela conversa que o indivíduo morreu de repente. Na verdade, provavelmente esse paciente teve um infarto em casa e não teve a chance, a oportunidade de chegar até o hospital. Ou dormiu e não acordou. Ou dormiu e não acordou. O famoso infarto fulminante, que às vezes fechou um grande vaso ali do coração e provocou uma arritmia que levou à morte. Hoje a gente vê uma queda desses índices de mortalidade de síndrome coronariana aguda da década de 80 para cá, uma queda importantíssima. E aqui na nossa região, aqui em Anápolis, nós somos verdadeiros privilegiados, porque nós temos um corredor de atenção cardiovascular que funciona dentro desses preceitos, que foi a pergunta aqui do nosso querido Joseval. Como que funciona isso? O indivíduo tem a dor no peito, por que do tal do eletrocardiograma? O que esse eletrocardiograma é? Trata-se nada menos do que um registro gráfico, que vai ser uma folha de papel, que vai ter um registro gráfico da atividade elétrica do coração. Então, quando o coração entra em sofrimento, ou seja, tem algum vaso ali que não está permitindo, que foi ocluído por uma placa de gordura, não tem sangue chegando a uma determinada parte do músculo, altera-se um pouco da disposição elétrica do coração. Eu tenho sinais, e o eletrocardiograma é um exame extremamente rápido, custo efetivo, porque o preço dele é baixo, e extremamente eficaz, porque ele pode me indicar uma doença grave, que vai me levar a tomar condutas que salvam vidas. Então, a importância do indivíduo, quando chega com dor torácica no hospital, o mais precoce possível é a realização do eletrocardiograma. Nós, inclusive, trabalhamos com protocolos que têm indicadores, que tem ali uma meta de qualidade, que é a realização desse eletro em, no máximo, 10 minutos da chegada do paciente no hospital. Hoje, como você havia perguntado, muitas das vezes, quando o SAMU chega na nossa casa e nós temos dor no peito, o Ministério da Saúde já fornece nas ambulâncias, quando ele fornece as ambulâncias para as regionais, uma capacidade de fazer eletrocardiograma dentro da própria ambulância, justamente para tentar fazer esse diagnóstico mais precoce.
uma vez que eu tenho então, se eu estou então infartando, eu preciso ir para o hospital que tenha a maior capacidade de resolver. Esse é o grande objetivo, é fornecer o melhor cuidado o mais precoce possível. Então, se eu estou dentro de uma ambulância com dor no peito, e lá na ambulância eu já realizo o eletrocardiograma e eu estou infartado, eu preciso ir para um hospital que vai ter a capacidade, como o Joseval falou, de abrir aquele vaso que está fechado. E o procedimento hoje mais efetivo que temos é o cateterismo, seguido muitas vezes de angioplastia. O cateterismo é o estudo do vaso para poder saber se ele está aberto, se ele está fechado, quanto que ele está fechado. E a angioplastia é a maneira que a gente tem de abrir aquele vaso, usando ou não dispositivos, que é o famoso stent, que é aquela molinha, que é como se fosse a gente pensar numa mangueira que está ocluída e eu tenho que colocar, às vezes, uma estrutura metálica para manter aquela mangueira ali, que na verdade é o vaso sanguíneo aberto. Posso perguntar só uma curiosidade? A gente procura trazer... Eu não entendo por que o Guilherme as fica, perguntas. Porque o senhor é o comandante do programa. fica solicitando autorização para fazer pergunta. Todas as informações são É bem-vindas. questão de hierarquia, né, somente. Eu não vou pedir licença. Não. Curiosidade aqui. Pode ser feito esse eletro com ambulância em movimento, por exemplo? Pode. Hoje a gente já tem maneiras de realizar esse eletro com ambulância em movimento. Sem dúvida nenhuma, o ideal é que a gente consiga ter um aparelho que elimine as interferências. Que quando a gente tem o paciente em movimento ou eletro em movimento, quem já fez eletrocardiograma já deve ter percebido. A enfermagem, os enfermeiros que realizam o eletrocardiograma, e aí mandar um abraço para toda a enfermagem, que são absolutamente maravilhosos nesse auxílio junto ao corpo médico ali na realização dos atendimentos de emergência. O enfermeiro, quando vai então realizar o eletrocardiograma, ele sempre solicita para que o doente fique quietinho, em repouso, que retire às vezes relógio, correntes, algo do tipo, para eliminar ao máximo as interferências, uma vez que é um registro gráfico, e esse registro gráfico, se eu tiver muita movimentação, a depender do aparelho, pode sim gerar uma dificuldade de interpretação. Então, hoje a gente já tem aparelhos capazes de eliminar essas interferências, mesmo com a ambulância em movimento. Mas o eletrocardiograma é um exame rápido de ser obtido, então, eventualmente, se eu tiver que parar a ambulância, é coisa de 2 minutos no máximo aí para poder realizar um eletrocardiograma. Tá liberado, pode fazer pergunta. Falamos do coração aí. E agora vamos falar um pouquinho do cérebro. O que é o acidente vascular cerebral? Popularmente conhecido como derrame, né? Hoje a gente conhece muito o AVC, né? Que é a sigla que nós usamos para acidente vascular cerebral. Porque como PC, derrame. a população faz uma confusão de infarto com derrame também, não tem isso? Tem isso mesmo, né? São doenças primas, entre aspas, porque são doenças que compartilham a mesma fisiopatologia, que a gente chama o mesmo mecanismo, que é justamente aquela plaquinha de gordura que rompe, oclui, tampa o vaso ali. Quando acontece no coração, gera um infarto. Quando acontece na cabeça, gera o AVC. E o AVC ainda tem 2 modalidades, Eval, que são as modalidades que a gente chama, que é o hemorrágico, aquele que cai sangue ali, né, derrama, a gente chama de derrame, é popularmente conhecido como derrame, porque na verdade extravasa-se, o vaso rompe e extravasa sangue ali dentro do parênquima cerebral. Pode ocorrer de, inclusive, vazar? Externamente? Não. Hoje a gente tem o crânio como uma calota fechada, né, uma calota hermeticamente fechada. Então quando a gente fala de AVC, a gente está falando daquela situação onde eu tenho uma ruptura de um vaso dentro realmente do parênquima. É diferente do trauma crânioencefálico, né? Que na maioria das vezes o indivíduo recebeu um trauma na cabeça, uma pancada na cabeça, que pode sim gerar uma fratura da calota craniana e aí sim, eventualmente, extravasar o sangue na rua ou na roupa do indivíduo, enfim, no hospital. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o nosso querido Ayrton Senna, né? Ele teve uma fratura, né? Um trauma crânioencefálico grave, advindo de uma fratura, quebrou realmente a calota craniana devido ao braço da suspensão lá em 94. O AVC aqui, só retornando, Joseval, o AVC então é das 2 modalidades. Eu tenho o isquêmico, que é aquele que ocluiu o vaso, tampou que nem lá no coração, faltou sangue em outra região, e aquele que o vaso se rompe, que é o hemorrágico. O mais frequente é o isquêmico. E o porquê da importância desse tipo de situação? Porque juntamente, em conjunto com o infarto que nós falamos, ele é uma doença tempo-dependente. Quanto mais tempo eu demoro para poder tratar, maior a chance de morte e de sequela. Mas qual dos dois seria mais grave? Vai depender muito de qual vaso foi ocluído, no caso do isquêmico, e do hemorrágico, da quantidade de sangue. Mas, regra geral, os hemorrágicos, são aqueles que extravasam sangue para dentro da cabeça, costumam ser mais graves.
E o isquêmia pode... a isquemia cerebral, chamada isquemia Chamada cerebral. de isquemia cerebral. E quais que são os sintomas, PC? Os sintomas é preciso que nós todos estejamos muito atentos, porque os sintomas, na maioria das vezes, são sintomas que chamam pouco a atenção. Então, às vezes, começa-se com uma pequena fraqueza na mão, às vezes uma pequena dificuldade da fala, a fala fica enrolada, às vezes uma fraqueza na perna. Geralmente os sintomas são unilaterais, né, do corpo, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eu vou sempre pontuando aqui para essas curiosidades. Então, não está definido, porque a gente fala, não, é a dor no braço direito, você pode correr que é infarto, ou é no esquerdo. Então, independe. O que a gente podia deixar o alerta grande para a população é: dor no peito, preocupemos com infarto. Fraqueza muscular no membro ou formigamento com fraqueza, principalmente se for só de um lado do corpo, só na mão direita, só na perna direita, ou dificuldade da fala, vamos preocupar com AVC. Todas essas doenças, gente, são tempo dependentes. Trata-se de um episódio fundamental a sua procura pelo médico nesse momento. Seja via SAMU 192, orientação de regulação médica, seja a unidade hospitalar ou a unidade de pronto atendimento aí da sua região. Então, não esperar. Não esperar. Ainda mais no AVC, onde eu tenho tempo para poder tomar decisões, e esse tempo é um tempo mais curto que do infarto. A pergunta sobre a gravidade aqui se reflete muito nesse aspecto. Quando eu tenho sangue dentro do crânio, como a gente tinha acabado de falar, o crânio é uma calota hermeticamente fechada. E quanto mais tempo eu demoro, às vezes, para chegar à unidade hospitalar, corro o risco de ter mais sangue extravasado lá para dentro e a gravidade da situação pode aumentar. Da mesma maneira, quando eu tenho um vaso ocluído ali. Lá no aspecto do AVC, a gente dispõe de medicamentos que nós podemos utilizar para que aquele trombo, aquela placa que estampou aquele vaso, ela se dissolva e permita a irrigação daquele território. O neurônio, gente, ele é muito mais sensível à falta de sangue do que o coração. Para a gente ter uma ideia, para cada minuto que o cérebro fica sem irrigação devido a um vaso fechado, eu tenho uma perda de 3 milhões de neurônios. Então é uma quantidade enorme que a gente tem de neurônios perdidos. Por isso, dessa importância ainda mais evidente no AVC de procura precoce da unidade médica ou da orientação do médico. Nós temos anunciado aí nas redes sociais, Facebook, no próprio Instagram, no site do nosso projeto, o entrevistado. O seu caso não foi diferente. Então, às vezes, com perguntas, e aí eu convido o assinante do 14, durante a semana, a estar nos enviando essa pergunta. A gente anunciou o entrevistado, é com o maior prazer que o entrevistado vem aqui para responder. E uma das perguntas, PC, quando a gente anunciou, foi se o esforço físico, e aí foi até de um amigo meu que gosta de jogar o futebol, se o esforço físico, ele antecipa um infarto, ele pode antecipar. Nós temos um caso na nossa turma de uma pessoa que jogou no sábado conosco, terminou o futebol, tomou sua cervejinha, foi para casa e no final do dia infartou. É uma ótima pergunta essa do Joseval. O que a gente tem que ficar atento? Tudo depende muito do condicionamento. Hoje a gente tem muito o jogador de final de semana, né? Ele não pratica nenhuma atividade física, ele é sedentário no final de semana, quer às vezes fazer uma atividade física mais extenuante. E vou até colocar uma dedo aqui. Nesse jogo específico, tem uns que não gostam de sair de forma nenhuma, viu? Levanta a placa de substituição e fala, não, professor, não vou sair, não. Então, tudo depende muito do condicionamento físico. Por quê? Como a gente falou, esse processo da lesão do vaso, que gera essa placa, que pode vir a fechar, é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, às vezes, o indivíduo tem uma pressão alta, tem uma diabetes, tem uma dieta descontrolada, rica em gordura, aquilo que a gente chama do colesterol alto, né, que é a dislipidemia. Fuma, né, faz uso frequente de cigarro, de álcool. E o álcool aqui a gente está falando realmente do uso frequente. Aquela placa de gordura ela vai se depositando no vaso e às vezes ali criando uma monta de obstrução, às vezes 50%, 60%, que o indivíduo no dia a dia não sente nada. Quando ele não tem o hábito de praticar atividade física frequente e vai para poder fazer um exercício físico um pouco mais forte, que exige mais dele, talvez ele comece a ter sintoma de dor no peito, porque naquele esforço físico aumenta a demanda ali do coração, né? O coração precisa trabalhar mais,
num vaso que já está, às vezes, semi-obstruído, a gente não está falando de obstrução total aqui, mas às vezes de uma semi-obstrução, ele pode vir a ter o sintoma. Então não é que a atividade física produza um infarto, mas sem dúvida nenhuma, naquele paciente onde ele não tem os fatores de risco modificáveis bem controlados, ou tem um fator familiar importante, a atividade física, por aumentar a demanda metabólica, por aumentar a exigência do coração e do organismo por energia, pode sim despertar algum sintoma. E se aquela placa de gordura estiver muito friável, eventualmente ali ela pode até se romper, ou aquela semi-oclusão durante o esforço, a demanda metabólica aumentada, pode gerar a morte de uma célula do coração, que é conhecido como infarto. Posso pegar um exemplo aqui recente? Agora, o goleiro Marcos, do Palmeiras, foi operado agora. Eu não sei direito o caso, eu pode até esclarecer pra gente, não sei se o senhor está acompanhando, ele estava com o coração inchando. E a gente usa aqui a linguagem popular. Aí foi feita a cirurgia, ele está na UTI. O que seria essa questão do coração inchar? E ele que é um atleta, né? Do goleiro Marcos eu não estou acompanhando, não estou sabendo o que aconteceu. A questão que se fala é essa, o coração dele estava com um pequeno inchaço, aí tiveram que fazer uma cirurgia corretiva. Em relação a isso, o que a gente espanta, porque, tá certo, ele parou recentemente, mas foi um atleta de alto nível. Durante muitos anos, né? Física muito forte. O que a gente precisa observar são as causas desse coração inchado, né? Que é a famosa insuficiência cardíaca. Esse coração inchado, a gente tem muitas causas. As duas principais causas na nossa região aqui de Goiás, foi uma que é conhecida por grande parte da população, que foi a doença de Chagas, né, que hoje vem diminuindo a sua incidência de maneira absurda, graças a Deus, onde a gente teve uma atenção da população em relação ao que é a doença de Chagas, ao barbeiro por si, houve uma melhora da condição socioeconômica do brasileiro. Hoje, então, a gente já quase não vê essas casas de pau a pique, é muito comum a gente ver já alvenaria no próprio ambiente rural. E a outra causa desse coração mais inchado, e frequente, logicamente, é a doença isquêmica do coração, que é a hipertensão e a diabetes, que vai fazendo, às vezes, aqueles infartos silenciosos, porque nem todo infarto produz sintoma. Às vezes, a gente vai tendo micro-regiões afetadas, que o coração acaba por crescer de tamanho e ficar insuficiente, que vai gerar o sintoma da falta de ar, da dificuldade, às vezes, de realizar atividades físicas diárias, subir uma escada, andar quadra, fazer atividade física mais forte, às vezes jogar um futebol o paciente não consegue. E o Marcos é fumante. Mesmo o cigarro, mesmo? O cigarro chama atenção. O que me chama a atenção desses atletas de alto nível é que eles conseguem manter um alto rendimento durante a carreira profissional, que é uma carreira curta, mas logo após o término, acredito que muito por cansaço daquela vida altamente regrada, eles passam a viver uma vida muito desregrada. Né? É isso que eu ia perguntar, né? Você sai do atleta, né? Do tudo pro nada, né? Vai do mais alto nível do atleta profissional ao mais alto desleixo da vida fora dessa vida profissional extenuante aí de atleta de alto nível. O Dr. Paulo César, assinante do 14, ele tem uma experiência muito grande na questão dos atendimentos de emergência. Muito tempo de ambulância, tempo de helicóptero, né, PC? Também, participamos aí do helicóptero. Então o PC já passou por muita coisa nessa questão do atendimento de urgência e emergência, e a gente quer explorar um pouco do conhecimento dele e da prática dele também nesse momento aqui, que vai ser muito interessante para todos nós neste bate-papo. E aí eu queria começar perguntando para você, PC, choque com perda de consciência, o que fazer? Choque mesmo elétrico, Choque elétrico com perda de consciência chama muita atenção, gente. Por quê? A gente tem, a depender do tipo de voltagem, né, da quantidade de corrente elétrica que passa pelo corpo, a repercussão ela é pequena. O que a gente, aquele famoso choquinho de geladeira, né? O que a gente orienta no dia a dia da população, ainda mais aquelas casas onde a gente tem umas geladeiras às vezes um pouco mais antigas, é tomar cuidado na maneira como você vai abrir a porta. Tentar tomar, se você já sabe que ali aquela geladeira já deu choque em alguém ali, já deu um sinal de alerta, não vá com a mão para poder agarrar a porta de entrada da geladeira. Sempre vai com o dorso da mão. Por quê? Porque o choque elétrico ali ele vai causar contração muscular. Então, eventualmente, se eu vou com a mão para poder agarrar a haste ali para abrir a geladeira e eu recebo um choque elétrico, eu vou gerar contração da mão e eu prolongo o tempo de choque elétrico. Então, eventualmente, se eu sei que na minha casa eu tenho, por exemplo, uma geladeira ou algum eletrodoméstico que esteja dando choque, sempre faço o primeiro contato com o dorso da mão. É algo bacana e importante ser feito na prática. Até para tirar da rede elétrica, eu poderia fazer assim, por exemplo. Tá dando choque, ele precisa tirar aquilo ali. Juntar as duas mãos, tentar tirar assim,
Não daria problema? Na verdade, o preferível, se você está sentindo choque, é preferível você desligar aquele aparelho e Mas colocar eu sua falo manutenção. da sugestão de desligar, ao invés de tentar pegar e puxar, não se sabe que tipo de corrente está passando ali, pegar com o dorso da mão, por exemplo. O ideal é que a gente faça esse contato com o dorso da mão, Assim. porque eventualmente, se der o Você vai choque, ter contração. eu vou ter a contração sem necessariamente me agarrar ao eletrodoméstico. A pergunta do Joseval que sobre o choque elétrico com perda de consciência, por que chama atenção? Porque principalmente quando a gente está descalço ou quando a gente está em contato direto com o chão, nós funcionamos como se fosse um fio terra. A corrente elétrica passa pelo nosso corpo e a descarga vai rumo ao solo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto da perda de consciência, porque a perda de consciência ela é um senhor sinal de alerta, um sinal de alerta gigantesco para a possibilidade de ter acontecido às vezes uma arritmia ou às vezes até uma parada cardiorrespiratória. Então o choque ele pode provocar um infarto. Pode. Um infarto não, ele pode provocar uma arritmia. Arritmia. E pode provocar a morte com essa arritmia. Então nós temos que ficar atento em relação a isso. Nós temos, recentemente, eu acredito que até essa semana em Goiânia, uma criança, se eu não me engano, foi para poder pegar uma pipa e acabou tendo contato com a subestação elétrica com altíssimas cargas de energia. Não evoluiu a óbito na ocasião, mas teve 90% do corpo queimado. Então o choque elétrico é a queimadura. Essa queimadura elétrica é uma queimadura difícil, porque uma vez que a corrente elétrica passa pelo organismo, é como se ela gerasse uma queimadura, além da pele estar queimada, ela gera um processo inflamatório no músculo, pode evoluir com aquilo que a gente chama de rabdomiólise, e essa rabdomiólise produz substâncias que podem parar os rins, além desse processo da queimadura ali na pele, que pode predispor a infecções, a uma resposta inflamatória muito exacerbada. Então o choque elétrico, gente, chama a atenção. Se teve perda de consciência, tem que procurar o médico imediatamente. A primeira orientação que eu faço em casa, se você teve um choque elétrico e teve perda de consciência, principalmente se essa perda de consciência, você chama pelo indivíduo, ele não responde, você olha no tórax dele, ele não respira, há a possibilidade desse indivíduo ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória. Mais do que nunca, o contato com o 92 ali para receber as orientações primárias dentro da sua casa é fundamental. Porque se esse paciente tiver evoluído para parada cardiorrespiratória, nós vamos precisar ali em casa mesmo começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são manobras simples e que salvam vidas. Até esse socorro que a gente chamou via 192 chegue até a nossa casa. PC, manobras, as pessoas às vezes ficam assustadas, eu não vou dar conta. Situações simples, o médico do outro lado da linha te orienta e você salva vidas, não é isso? Salva muitas vidas. Quando a gente fala de manobras, nada mais se trata de uma linha de raciocínio de atendimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do indivíduo, quando é que eu suspeito que aquele indivíduo tem uma parada cardíaca? O que eu queria muito orientar a população é um trabalho que a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência faz ao longo de todo o nosso Brasilzão aí, é justamente tentar orientar a população a não ter medo dessa situação. É isso que eu ia até falar. Porque o médico é um ser humano, ele não é um super humano. Justamente. Você pode fazer os mesmos procedimentos orientados. Sem dúvida nenhuma, porque são procedimentos simples e que são extremamente efetivos em salvar uma vida. Então, quando a gente se depara com um indivíduo que está inconsciente, aquele indivíduo que não responde, o nosso primeiro passo ali, diante daquele momento, vamos colocar um cenário que eu esteja na rua, é observar se aquele ambiente é seguro. Porque às vezes o indivíduo desmaia no meio da rua, está passando o carro toda hora, eu vou precisar deslocar esse indivíduo para a calçada. Então eu preciso garantir a segurança minha enquanto socorrista, né? Naquele momento você vai desempenhar um papel de socorrista, mesmo não sendo da área da saúde, você vai acabar por desempenhar esse papel e é um papel fundamental. Então você coloca o doente em um ambiente seguro, chame por ajuda ou peça para alguém que esteja no local ligar para o 192, né? E naquele momento inicie um atendimento nessa sequência que nós vamos passar aqui, que é uma sequência simples. Né? Você chama pelo indivíduo, ele não responde, tente observar no tórax se você vê elevação do tórax, se ele está respirando. Se esse indivíduo não responde, não respira, eu tenho que obrigatoriamente pensar que esse indivíduo pode estar com o coração parado. Que aquele coração não está produzindo batimentos para poder gerar fluxo sanguíneo cerebral e para aquele indivíduo retornar à vida. Tecnicamente, aquele indivíduo está morto. Cabe a nós, diante dessa situação, tentar reverter aquele quadro. Como tentar reverter? Nós chamamos por ajuda e iniciamos as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Como são essas manobras? São manobras simples. Nós precisamos, então, levar o paciente ou o indivíduo para uma área
um pouco mais segura, se for em casa a gente fica mais tranquilo. Nos posicionar as nossas mãos aqui, uma sobre a outra, com os cotovelos eretos e realizar compressões. Pegue a linha aqui, ó, esse osso grande no meio do peito, que a gente chama de externo, né? Realiza aqui entre a linha dos dois mamilos, no centro do peito, compressões fortes e rápidas, com os cotovelos eretos, de preferência, se o doente estiver estirado ao chão, você ajoelhado ao lado do doente ali, com seus joelhos ou a sua cintura aqui, a sua pelve posicionada junto ao tórax do doente ali, na lateral, seja ela direita ou esquerda, mas realiza essas compressões de maneira forte, rápida e ininterrupta até o seu serviço de atendimento móvel, até o SAMU chegar com a ambulância. Esse elemento salva vidas. De nada adianta eu ter um indivíduo em parada cardíaca, que tem vários, 30 pessoas, que é muito comum na rua quando o indivíduo tem uma parada cardíaca, junta aquele tanto de gente, né? E sempre tem o que falar, não mexe não. Justamente, sempre tem esse receio. Ó, não vamos encostar não. É uma situação, gente, que nós temos que estar atentos. Se o indivíduo não responde, você foi lá, chamou ele vigorosamente, senhor, ele não responde. Olhou para o tórax, ele não respira, após chamar ajuda, inicie imediatamente as compressões torácicas. Porque de nada adianta eu levar para o melhor hospital do Brasil se esse paciente ficou ali 10, 20, 30 minutos antes da ambulância chegar sem a compressão torácica eficaz, que é o que vai manter a chance desse indivíduo viver, né, daquele coração voltar a bater e de eu conseguir entregar para a sociedade novamente um indivíduo ativo, com poucas sequelas neurológicas. Então é fundamental que todos nós, enquanto cidadãos, nos conscientizemos aí desse processo, desse diagnóstico de parada cardiorrespiratória aí. Aquele indivíduo, inclusive vai ter uma série da Globo que vai começar agora. Vocês vão ver lá, eu achei curioso que na propaganda, né, da série, um médico falou, o indivíduo parou. Pro leigo, parou o quê, né? O que aconteceu com esse paciente? Ele paciente provavelmente evoluiu para parada cardiorrespiratória, o coração parou de bater, tecnicamente ele está morto. E é possível, gente, que a gente tem 1000 exemplos disso na prática, que esse indivíduo retorna à vida. Crise de epilepsia. O Guilherme falou que agora mesmo as pessoas às vezes digam, não toca, aí na crise de epilepsia tem aquela questão ainda da baba do paciente, A língua enrolada. A mão dentro da boca do doente. Então eu queria que você desse uma orientação. Eu tive uma experiência interessante, própria minha mesmo, agora, há cerca de 6 meses atrás. A minha menina me orientou, ela está no curso, e numa crise eu simplesmente segui e o rapaz saiu. Eu fiquei extremamente feliz com isso, mas a população tem que saber disso, porque também pode ser usado para salvar uma vida ou não complicar mais uma situação de um paciente, não é? Muito bem colocada essa pergunta e muito frequente no dia a dia nosso, né? A crise epiléptica é aquela que frequentemente a gente vê o indivíduo, a gente mais conhece, né, que a população mais conhece, é aquela crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada, ou seja, aquele paciente que se debate, não é mesmo? Ele, na maioria das vezes ele perde a consciência, é uma crise tônico-clônica generalizada, ele perde a consciência e se debate. O que essa crise convulsiva representa, gente? É uma descarga gigantesca, anormal e excessiva dos neurônios, que na maioria das vezes se manifesta com essas relações, essas contrações tônico-clônicas ali. O indivíduo, na maioria das vezes, naquele momento ali, ele perde a consciência, cai no chão, e a gente vê muito relato popular do medo da língua, né? Língua enrolada. A língua enrolada, tem gente que coloca a mão na boca do doente, e hoje a gente vai gerar algumas orientações práticas em relação a isso. Primeira orientação prática, nunca coloquem a mão na boca do paciente. Porque como a gente falou, são contrações musculares e o músculo mais potente do nosso corpo é esse músculo que fica aqui do lado, que é o tal do masseter. Se o doente tiver uma crise convulsiva dessa natureza que nós estamos conversando e você for lá colocar a mão na boca dele, corre o risco dele morder a sua mão e às vezes até amputar o dedo. Pode decepar. Pode decepar o dedo ali, pode amputar esse dedo e é um risco desnecessário. Logicamente, eventualmente, esse indivíduo pode morder a língua e aí gerar um sangramento, além ali da salivação, que vai assustar o pessoal. Então, o que a gente realiza, na maioria das vezes, é colocar esse paciente naquilo que a gente chama de posição de recuperação. Então, esse doente ali que está tendo uma crise convulsiva, que na maioria vai estar estendido no chão, você vai pegar a cabeça dele, vai virar ela de lado em conjunto com o corpo. Então, deixa a cabeça e o corpo virar de lado
e aguarde o término dessa crise convulsiva. Não pode tentar ter, vou segurar para parar de tremer ou não bater, alguma coisa Ele assim. não vai parar. Ele não vai parar. Não é segurar esse paciente ou realizar qualquer manobra mais invasiva que vai finalizar a crise convulsiva. Então, por quê? Porque é uma descarga normal excessiva que está acontecendo lá no cérebro, que na maioria das vezes, na maciça maioria das vezes, ela encerra espontaneamente. Tem um tempo assim específico? Não? Geralmente essas crises não duram mais do que 2, 3 minutos. Não é mais do que isso. Então, naquele momento, o paciente pode vomitar, o paciente pode morder na língua. Por isso que a gente orienta a colocar o corpo e a cabeça lateralizado. Porque, eventualmente, se ele vomitar, qual que é o grande risco dele vomitar ou dele morder a língua? É que aquele vômito, aquele sangue, venha para dentro do pulmão, da árvore pulmonar. Gera asfixia e aí pode complicar até com a morte. Em relação a essa questão lateral, é claro, tem a diferença do ombro, que se puder estabilizar também para ficar na altura do ombro é Justamente. importante. Precisaremos provavelmente de 2 pessoas. Pode segurar? Um toma conta da cabeça e vira ela de lado, outra pessoa vira o corpo de lado e realmente esse paciente vai ficar com o ombro aqui em contato com o chão e o outro ombro para cima, ali a 90 graus. Então, realmente o indivíduo vai ficar lateralizado, todo lateralizado, não só a cabeça, como todo o corpo. Mas pode tentar estabilizá-la, então? Pode segurar ela sem nenhum problema. Porque a cabeça, é até bom segurar a cabeça, porque eventualmente esse indivíduo vai estar balançando a cabeça, né? Devido a essas contrações musculares. E se a gente não segurar, ele vai bater essa cabeça no chão, que pode gerar trauma, cortes. Não no sentido nem de firmar, mas de acompanhar o movimento dele, né? Você até pode tentar Dá uma firmar. pressãozinha. Não com muita força, logicamente, mas Pra apoiar. Manter eles mais ou menos estabilizados. Mais ou menos estabilizado. É interessante. Afogamento, que a gente também é uma situação que nos preocupa e a gente, Ainda vez mais ou nas outra, férias, né? nas Araguaia férias aí. agora, as piscinas em casa sem as casa. proteções adequadas, a gente perdendo crianças aí às vezes, né, PC? O elemento preventivo é fundamental nesse aspecto. Então, se você tem piscina em casa e tem criança em casa, a gente precisa providenciar proteção. A prevenção aqui é tudo. Tomem cuidado. Pais que têm filhos pequenos, então providencie, porque uma vez que esse paciente, a criança, a gente sabe o tanto que a criança é sorrateira. Às vezes nós, num minuto ali de desvio da nossa atenção, né, de desatenção do pai e da mãe, às vezes está na cozinha fazendo algo, o som da televisão está alto, essa criança vai, arruma a piscina e acaba se afogando. Nos adultos, o que eu queria destacar é a questão do álcool. Álcool e água não combinam. Ainda mais no que diz respeito a Rio Araguaia, a represas, a lagos e a piscinas mais profundas em quem não tem nenhuma habilidade de natação ou não consegue nadar ou está sem nenhuma proteção. Então, nesse aspecto do afogamento, o que mais vale é a prevenção. Eventualmente, se tem alguém tentou não, ele se afogou, está em processo de afogamento, a primeira coisa a se fazer é retirar esse indivíduo da água o mais rápido possível. E avaliar todos aqueles elementos que nós colocamos aqui, se esse indivíduo está ou não em parada cardiorrespiratória. Porque se eventualmente esse indivíduo não responde, não respira ao sair da água, a chance de ele ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória é muito grande e todos aqueles procedimentos de chamar por ajuda, iniciar a compressão torácica, eles são fundamentais. A gente vê muito em filme, né, o pessoal colocando ali a boca para poder ventilar, soprando na boca do indivíduo. Tem um pouco de misticismo disso e tem um pouco de verdade. Seria uma técnica mais apurada um pouquinho ou não? O que a gente precisa primeiro no indivíduo que não responde é garantir essa compressão torácica. É válido sim, depois que a gente está realizando as compressões, e a gente coloca isso, seria uma técnica um pouco mais avançada, né, não para o leigo, às vezes ou para um leigo treinado, a gente tentar realizar aquilo que a gente chama de ventilações. Que é, na maioria das vezes a gente tampa o nariz do paciente ali, estende o pescoço e realiza 2 ventilações, 2 sopros dentro da boca do indivíduo e retorna para as compressões torácicas. Mas isso a gente precisa de um certo treinamento. Então a orientação é principalmente no aspecto da prevenção. Realizada a prevenção ou não realizada essa prevenção, teve um eventual afogamento ou um indivíduo que possivelmente está afogando, é retirar esse indivíduo da água o mais rapidamente possível e avaliar a condição. Se ele está em parada cardiorrespiratória ou não, com todos aqueles elementos que nós já discutimos aqui. Então, um primeiro momento, então, é a manobra... Primeira coisa é avaliar esse paciente, certo. se ele responde e se ele respira. Se ele responde, respira, se ele está conversando, fiquemos tranquilos. Porque provavelmente a via aérea dele, que a gente chama, né, a traqueia aqui, com todos os seus elementos do sistema respiratório, estão pérvios. Então a gente fica tranquilo se ele conversa.
Agora, se ele não conversa, se ele não respira, chame por ajuda, 192 imediatamente, posicione as suas mãos aqui e comece as compressões torácicas, até o seu serviço médico chegar. Então a famosa respiração boca a boca... Ela pode acontecer. Geralmente a gente realiza, então, essas ventilações de resgate, que a gente chama, que justamente abrir a boca, mas não vão ficar, se aquele paciente não responde, não respira, a gente não vai ficar só preso nessas ventilações, como a gente vê nos filmes, etc. Eventualmente teremos que realizar compressões torácicas, que nesse paciente que não responde, não respira, é fundamental, é o que precisa ser feito. E a saída da água, ela vem mais pela compressão ou pelo boca a boca, soprar para ele tentar, né? Na verdade, água fora? A compressão torácica naquele paciente que está em parada cardiorrespiratória, ela faz tudo que a gente precisa, né? Porque ela vai comprimir o tórax no sentido daquele coração bombear sangue para o cérebro e para o próprio coração e outros órgãos vitais. E a pressão exercida no tórax provavelmente vai ajudar a remover aquela quantidade enorme de água que possa estar dentro dos pulmões. A expulsão, e para isso tem que colocar de lado para essa água... Não, nesse momento as compressões torácicas são realizadas com o paciente em decúbito dorsal. Eu falo depois, de repente ele está começando a soltar aquela água. Se o paciente acordou, naquele momento acordou, conversou, fala, é interessante sim, naquele primeiro momento, deixar ele em posição de recuperação. Vire ele de lado ali até o socorro chegar. Doutor Paulo César, a gente tem visto aí, nós gostamos do futebol, né, Guilherme Verano? Como Gostamos não, o Guilherme Verano é um profissional do futebol aí, das coberturas. Fora de campo, não falar assim, né? O Joseval dentro de campo, esforçado. E a gente tem visto aí a preocupação hoje com as pancadas na cabeça. Estamos falando do futebol profissional, mas essa preocupação é desde o peladeiro a quem pratica esporte de uma maneira geral. Pancada na cabeça, perdeu a consciência. Imediatamente aqui outro aspecto preventivo, né? Mesmo que seja na pelada, é importante a gente ter alguma maneira de ter acesso à orientação médica rapidamente. A pancada na cabeça aí, às vezes o indivíduo vai fazer uma dividida, né? Duas cabeças ali, vão para poder cabecear uma bola, acaba que ninguém cabeceia a bola, só cabeceia a cabeça do outro. E hoje todo mundo mais forte fisicamente, né? Jogadores. Justamente, a maioria muito bem preparado. Isso reflete, muitas vezes, um trauma de alta energia. Traumas de alta energia, ainda mais trauma crânioencefálico de alta energia, que evolui com perda de consciência, precisa obrigatoriamente de avaliação médica. Não tem como fugir disso. Posso pegar o exemplo do campo? Acontece muitas vezes, aconteceu semana passada, se não me engano, o jogador caiu, ficou desacordado. Depois de 30 segundos ele voltou, mas estava perdido, não sabia se estava no primeiro ou no segundo tempo. Por que muitas vezes o médico permite que ele volte para o campo? Essa é uma pergunta boa do dia a dia. É perigoso, não é a situação mais prudente. Porque trata-se de um trauma de alta energia, a gente sabe que às vezes, vamos colocar aqui no decorrer do jogo, esse jogador tem um novo trauma de alta energia. Isso pode evoluir com sequela. Então a gente sabe que ainda mais nesse meio profissional, o nível de exigência hoje no futebol é enorme. Né? Diga de passagem aí, o brasileirão nosso aí é um técnico por semana caindo, né? Foram 13 em 15 rodadas. O programa está sendo gravado. Quando vocês virem, provavelmente caiu mais alguém. Então, devido a esse alto nível de exigência do jogador profissional, muitas das vezes ali a gente vê o médico avaliando aquele doente ali, às vezes permitindo o seu retorno, o que não seria uma conduta mais prudente, principalmente se aquele trauma ali de alta energia gerou a perda da consciência. A perda da consciência nessa pancada da cabeça é um senhor sinal de alerta. O mais prudente é esse jogador ser substituído e receber avaliação médica, provavelmente na unidade hospitalar, muito provavelmente recebendo a necessidade ali de alguns anos de imagem do crânio. Então, voltando para a questão aí do jogo de futebol do final de semana. Aconteceu com um colega seu lá, caiu, perdeu a consciência. Você tem um celular perto ali, já liga pro SAMU, já dentro de campo mesmo, já aciona o SAMU, já pega as primeiras orientações, seria isso? No ambiente profissional, a gente é legislação eu ter ali, né, uma assistência médica dentro do campo, uma unidade de resgate. Mas, eventualmente, na pelada, provavelmente eu vou precisar de orientação médica. Até porque a gente pode ter perda de consciência dentro do campo sem a pancada. A exemplo de alguns anos atrás, os três aqui já estão numa idade aí que permite lembrar fatos de 10, 15 anos atrás. Vamos lembrar do Serginho, né? São Caetano, aquele zagueiro do São Caetano, que teve uma parada cardiorrespiratória dentro do campo. Foi um evento catastrófico, porque a assistência médica prestada não foi favorável. Né? A gente conseguiu ver ali naquele momento
que poderia ter sido muito melhor aquele atendimento. E a doença dele, a queda dele, se a gente for observar, quem puder acessar o YouTube aí para poder lembrar desse evento, ele estava na pequena área ali e teve um mal súbito. Esse mal súbito, o Serginho tinha uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença do coração, que o indivíduo nasce com ela e que predispõe a arritmia maligna e parada cardiorrespiratória. Então, até essa pelada de final de semana, gente, o prudente, principalmente ali, ó, o indivíduo que passou dos 30, 35 anos, ou que antes disso, jogando bola, teve uma perda súbita de consciência sem trauma, o check-up médico é fundamental antes de praticar esse tipo de atividade física. E por que atletas de alto rendimento, e é o caso do Serginho, a gente vê maratonistas, de repente morrem, né? Sem aquela atividade, tem acompanhamento médico, parece que está tudo ok, e de repente O acontece alguma coisa. o acompanhamento médico, nesse aspecto, ele precisa de um check-up realmente completo. Nós temos algumas doenças que são doenças silenciosas, que podem, às vezes, aparecer, a forma de apresentação dela pode ser a morte súbita. Então, algumas doenças estruturais do coração, algumas doenças do sistema elétrico do coração, fazem com que esse indivíduo, mesmo um atleta de alto rendimento, que às vezes teve um acompanhamento médico, desenvolva essa doença. E esse acompanhamento médico, quando a gente fala de acompanhamento médico, tem que ser um acompanhamento médico frequente, com um check-up completo, para que a gente evite esses desfechos desfavoráveis em doenças potencialmente graves. Não é incomum a gente ver um jogador de futebol, que muitas das vezes, ou às vezes um maratonista, até que o maratonista é um pouco menos frequente, uma vez que nós somos o país do futebol, a gente vê muitas das vezes um jogador que começa a carreira de futebol, passa mal depois de 5, 10 anos de profissional e eventualmente tem que interromper a carreira. Não foram poucos os exemplos que a gente teve, né? Teve um jogador do Vasco recentemente que ficou fora um tempo, teve que operar e retornou. Vou pegar o Washington, né? O apelido é Coração Valente, né? Jogou Coração no Valente, José verdade. Assim, já estava com 34 anos, mas poderia ter seguido jogando um pouquinho mais. Mas O Washington foi um exemplo de um diagnóstico relativamente precoce da doença que tinha tratamento que possibilitou o retorno dele. Então, há doenças que vão permitir, com diagnóstico precoce e efetivo, a continuidade da atividade. Outras não. E outras que se apresentam com morte súbita. Então, aqui, prevenção e adequado acompanhamento médico é fundamental. Acidente de carro. E nós, cidadãos comuns, nos deparamos, às vezes, com isso. Capotamento, você chegou ali logo no primeiro momento. Qual a orientação que você, às vezes, a vítima lançada fora do carro? É médico mesmo? Tem alguma coisa que pode ser feito? Sempre que vocês estiverem diante de um acidente que tem uma vítima que foi ejetada do veículo, tomem cuidado com essa vítima. Por quê? Aquilo que a gente chama no atendimento pré-hospitalar, que é uma grande paixão minha, tive a oportunidade de participar aí da fundação do serviço de resgate aeromédico no vínculo SAMU, Corpo de Bombeiros, que é o helicóptero que frequentemente a gente vê aqui sobrevoando. Um grande abraço aí ao nosso tenente coronel Hoffman, que é o nosso comandante maior aí, representando toda essa figura do Corpo de Bombeiros Militar das Operações Aéreas. Esse processo dessa vítima que foi ejetada, ele tem um padrão de lesão, que é um padrão de lesão que a gente chama que é um padrão de lesão onde tudo é possível. Esse paciente pode ter desde nada lesões muito graves internas. Então é o paciente que a gente mais tem que ter cuidado na cena. Não tem como eu me deparar diante de um acidente automobilístico, ainda mais com a vítima ejetada, sem obrigatoriamente passar por uma avaliação médica precoce, Joseval. Aqui o médico faz muita diferença. Então nós, enquanto leigos, o que a gente vai pedir é para que essa vítima fique o mais quieta possível até a avaliação médica chegar. É evitar ficar manipulando essa vítima. Interessante. E o que a gente fica sem entender, né, que apesar das orientações de cinto de segurança, né, cadeirinha para criança, não usar o celular na hora que está dirigindo, a questão do álcool, e parece que o brasileiro fica reticente, e o senhor já deve ter visto inúmeras situações que a pessoa poderia ter sido salva com o simples uso do cinto de segurança ou cadeirinha da criança, né? Isso causa também uma comoção do médico, né, de saber de que o desleixo muitas vezes leva à morte. Causa uma frustração, na verdade, porque a gente tem hoje, como eu falei, nós estamos numa época hoje onde a conscientização e o acesso à informação ele é pleno. Então, o processo preventivo ele é fundamental. A gente precisa que as campanhas de conscientização elas surtam efeito. Então, a questão do cinto de segurança, hoje, a gente tem que deixar isso como se fosse algo automático em nossa cabeça. Entrou no carro, cinto de segurança. Porque a possibilidade de prevenir desfecho de morte ou de sequela grave com o uso simples do cinto de segurança é muito grande, gente.
A gente teve a oportunidade de participar do atendimento de vários casos, principalmente no resgate aéreo, onde que a gente vai em casos realmente de acidentes mais graves, onde o uso do cinto de segurança poderia ter feito muita diferença na vida daquela família. Então, às vezes, é o marido, que é o esteio da família, ou a mulher, que é o esteio da família, que acaba por evoluir a óbito, que era um óbito evitável. E esse gosto de morte evitável para nós, profissionais da saúde, ele é muito ruim. Né? Fica aquela sensação de que aquela vida foi perdida e que toda aquela tristeza poderia ter sido evitada. Estamos já encaminhando para o final do programa, não é isso? Final. E passa rápido, hein, José? Muito rápido. Vamos gravar 2 horas. Um assunto que gerou uma polêmica e eu queria encerrar com isso, a morte do Cristiano Araújo. O pessoal fala que talvez o transporte de Tumbiara para Goiânia foi feito no momento que não deveria. Você deve ter ouvido alguma coisa sobre isso aí. É um assunto bem difícil da gente conversar, né? Porque o que a gente consegue, assim, emitir opinião sobre isso seria o aspecto da prevenção. Então, realmente, ali, ele estava num veículo que era um veículo altamente seguro, que houve algumas misturas ali de elementos, né, alguns desfechos que poderiam ter sido evitáveis. E nunca é uma causa Uma só. causa só. A gente costuma falar que é uma espiral, né? São a somatória de causas ali que acabam por levar ao desfecho negativo. Então, acho que o que fica de alerta mesmo em relação a esse acidente com esse talento goiano é a questão do cinto de segurança e da velocidade. Então, muitas das vezes, há a possibilidade, a gente nunca vai conseguir controlar todos esses elementos, mas o cinto de segurança e uma velocidade menor poderia, a gente nunca sabe, né? Deus tem desfechos para cada um de nós, mas sem dúvida nenhuma, os elementos de cinto de segurança e às vezes uma menor velocidade, e a menor velocidade que eu estou falando é do laudo pericial, né? Que colocou uma velocidade realmente bem acima da velocidade permitida pela via, poderia às vezes ter poupado esse processo. Em relação ao atendimento prestado, é um atendimento ao que consta. Tanto o Cristiano Araújo quanto a namorada, eles foram ejetados do veículo, entra naquilo que a gente falou, né? O paciente que é ejetado do veículo, geralmente ele tem lesões muito graves. E são parâmetros de lesões muito graves que podem sim levar a óbito em poucos minutos ou em horas. A namorada dele, a Alana, teve a morte instantânea e ele teve a morte em poucas horas. Então são lesões muito graves, acho que fica realmente o reforço daquilo que o José Walter tinha falado. A vítima é ejetada ali, ela realmente precisa de um atendimento muito rápido e muito precoce para que a gente tente evitar o desfecho, morte ou sequela, uma vez que essa vítima ejetada geralmente pode vir a ser, ou na maioria das vezes é a vítima mais grave dos acidentes, regra geral. Tá certo. Então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, depois o José Val faz a despedida. Canal 14 NET. Apoio Cultural. A gente agradece, né, nossos parceiros aqui, Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, também Instituto Onco-Hematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, também Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, nosso querido Dr. Marcelo Daia, também Barbante JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo e também BRG Geradores e Farmácia Naturares. Se essa parceria e esse apoio cultural, esse programa não poderia, né, seguir adiante e trazer assuntos tão interessantes, né, José Val? Como foi essa entrevista do Dr. Paulo César? E o assunto é tão interessante que ele não, em uma hora não dá nem para falar, para a gente exaurir toda a pauta, né? A gente elabora uma pauta, fica até algumas coisas pendentes, né? Eu queria, Guilherme e assinantes do 14, agradecer imensamente a presença do PC aqui e dizer que você volta mais vezes conosco. Eu que agradeço imensamente a todos os assinantes aqui do Canal 14, ao Guilherme, ao meu querido amigo, irmão Joseval aqui, pela oportunidade. A gente está podendo esclarecer para todos aqui assuntos do dia a dia, coisas que realmente podem fazer a diferença. O que a gente mais quer diante de todo esse processo aqui é divulgar informação para que vocês consigam aí, lá na ponta, sem a necessidade, às vezes, de ser médico ou não, de realmente salvar a vida de um ente querido ou, às vezes, de um desconhecido. Realmente, aí, fazer a diferença na vida das pessoas enquanto cidadãos. Então, muito obrigado e eu estou sempre à disposição. Sempre que vocês me convidarem, estarei por aqui para poder trabalhar em conjunto com todos aqui, no sentido de divulgar informação para a sociedade. Tá certo. Obrigado, doutor Paulo César. José Val, sua despedida.
Agradecer a você, assinante do 14, por estar conosco em mais essa hora. E o PC vai voltar aqui conosco num treinamento de manobras de ressuscitação. Sim. Vamos estar junto com todo o equipamento lá da nossa Faculdade de Medicina da Unievangélica para prestar esse atendimento mostrando na prática. Sem Obrigado, dúvida. obrigado, PC. Tá certo. E a gente agradece mais uma vez o assinante do canal 14 da NET. Essa foi mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.